Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao Supet volume 3, a nossa semana 4. Nossa temática é a China e o comércio mundial. Bem, para a gente entender um pouco ali como funciona a economia chinesa, né, trouxe alguns dados, né, lembrando que a moeda oficial da China é a renminbi, né, mas o yuan é a unidade de conta, né, que eles utilizam lá. Assim como no Brasil, né, onde a moeda é o real, mas contamos preços em reais, né? Temos um pouquinho de diferença aí, né? Além da pluralidade, ali são como se fosse o centavo e o real, né? Vamos dizer assim. Em 2019, o PIB foi de 14 bilhões e 140 milhões, né, de dólares, né, de acordo com o órgão estatista, né, é o órgão que faz a medição, né, do PIB. Segundo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Lembrando que a China, já que é uma economia que mais cresce a cada ano, em breve pode alcançar o primeiro lugar no ranking aí, né, deixando os Estados Unidos para trás. A taxa de desemprego é baixa lá, né, com apenas 3,8% da população sem trabalho formal em 2020, né? É um número muito baixo, né? Ou seja, 3,8 na maior população do mundo, nos países mais povoados do mundo. A China é um dos maiores exportadores do mundo, né? Você vai imaginar que a China é uma das maiores exportadoras do mundo e sendo assim, a exportação chinesa é considerada como uma das mais fortes mundialmente. Só em 2017, a China exportou cerca de 2,41 trilhões de dólares, né, e importou 1,54 trilhões, né, resultando em um saldo comercial positivo de 873 bilhões de dólares. Quando falamos em números, em 2007 a China já havia superado a Alemanha na lista dos maiores economias do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, né, em tamanho de PIB. Lembrando que o PIB são a soma das riquezas que um país produz, né, o nosso produto interno bruto, né. Porém, as exportações da China influenciaram Pequim, sua capital, a acumular a maior reserva de moeda estrangeira do mundo, que somam mais de 2 trilhões de dólares. Em 2016, a China exportou e importou mercadorias no total de 3,66 trilhões de dólares, né? E pela primeira vez na história, desbancou os Estados Unidos na liderança do comércio internacional. Nos últimos 3 anos, a China consolidou ainda mais essa liderança, aumentando suas exportações e importações, gerando sucessivos e expressivos saldos nas trocas comerciais com os demais países e os Estados Unidos em especial. Dados da Organização Mundial do Comércio, a OMC, indicam que em 2019 a China exportou bens no valor de 2,499 trilhões de dólares, correspondente a 3,2% das exportações mundiais, e importou 2,077 trilhões, equivalente a uma fatia de 10,8% de todo o comércio mundial, perfazendo uma corrente de comércio no montante de 4,76 trilhões de dólares. Com esses números, a balança comercial chinesa registrou um superávit de 472 bilhões, né, a maior saldo apurado por uma das maiores players do comércio mundial.
Os números do comércio exterior chinês são ainda mais impressionantes quando comparados a outros países que integram a relação dos maiores exportadores e importadores divulgados pela Organização Mundial do Comércio, né? A China continua crescendo, né? Apesar da retração do comércio global, a participação da China está crescendo, o que indica o aumento da competitividade do setor e o aumento da capacidade de contrariar a pressão. A China superou os desafios econômicos e comerciais globais em 2020, tornando-se a única grande economia do mundo a registrar crescimento positivo no comércio exterior de bens. O crescimento da economia chinesa e a pandemia. O centro do surgimento da pandemia, né, que ocorreu o Covid-19, a China conseguiu crescer 2,3% em 2020, o que surpreendeu o resto do mundo, ainda envolto com crises que quase todos os setores produtivos e amargando quedas do produto interno bruto, no caso do Brasil. A China fechou 2020 com um crescimento de 2,3%, mas o desempenho é o mais fraco em 44 anos. Foi a única grande economia do mundo a evitar contração no ano passado. O número coloca a segunda maior economia do mundo na vanguarda da recuperação mundial em termos do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas por um país. No início de 2020, quando começou a pandemia, o crescimento chinês caiu acentuadamente e encerrou o primeiro trimestre com uma contração de 6,8%. O fechamento de fábricas e plantas industriais foi um grande golpe para o gigante asiático, que pela primeira vez teve números trimestrais negativos desde 1992. Praticamente 20 anos, né? Nas últimas 2 décadas, o país experimentou uma taxa média de crescimento econômico anual de cerca de 9%, embora o ritmo tenha diminuído no ano passado por conta do Covid-19. A economia da China continua a crescer a taxa que atualmente são inimagináveis para outros países afetados pela pandemia, né? Medidas de bloqueio draconianas para controlar o vírus, combinados com alguns estímulos do governo, parecem ter funcionado bem, segundo analistas experientes julgaram. Também, segundo eles, são 4 os pilares que podem explicar a recuperação da China no ano passado, ou seja, o comércio exterior com muito poder de recuperação, exportações de 9,9%, enquanto as importações aumentaram 3,2% em relação a 2019 e em alguns meses de 2020. Primeiro, seria a injeção de dinheiro por parte do Banco Central da China, né, em apoio ao crescimento e aos empregos depois que as restrições generalizadas às viagens sufocaram a atividade econômica, né. O segundo pilar, podemos falar sobre o governo chinês, que também injetou recursos na economia por meio de um pacote de estímulos fiscais, mas a retomada de serviços, com o setor terciário crescendo em torno de 4,3%, sustentado principalmente por empresas de software e informática, informação, né, telecomunicações, transportes, além de serviços financeiros. Os chineses viajaram muito, né, o terceiro pilar, aponta-se que os chineses viajaram muito, né, e gastaram internamente, gerando impulso para a recuperação. Durante um único feriado de 8 dias, 637 milhões de chineses viajaram com receitas equivalentes a 69,6 bilhões de dólares. O quarto pilar, né, a China sendo o primeiro país a entrar na pandemia,
também se recuperou dela muito antes das economias ocidentais, que estão vendo novas ondas, né, de infecções e novas restrições chegando aí, né? Temos uma previsão, né, para 2021, né, o Produto Interno Bruto, o PIB da China, registrou alta anual de 7,9% no segundo trimestre de 2021, segundo dados publicados na noite de quarta-feira, dia 14, né, pelo Escritório Nacional de Estatística, o NBS, né, que é uma sigla em inglês, né, tende a apontar um crescimento para a economia chinesa mais um ano. Além disso, em recursos minerais, a China ocupa um lugar de destaque no cenário mundial. Esse fator é importante para o abastecimento das indústrias e contribui para o crescimento econômico do país. Outros minérios importantes encontrados com abundância são o estanho, né? O estanho, lembrando que o estanho é produzido a partir da casterita, né? Temos o ferro, né, que é extraído da rocha hematita, e temos o alumínio, que é extraído a partir da bauxita. Então foi isso aí, pessoal. Fazendo uma análise aí, né, podemos observar o quanto a economia chinesa vem crescendo, a solidez dela é muito clara, né? E de certa forma acredita-se que até 2030, o máximo 2050, a China vai tomar o primeiro lugar no ranking da maior economia mundial. Um abraço a todos aí, até a próxima.